Beleza? Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem por acaso estiver conosco agora à noite, aqui na Roxinha, desejo boa noite. Agora, quem for nos ver lá na Vermelhinha depois, em um outro dia, um outro horário, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O importante é que vocês estejam confortáveis em mais um giro da semana RPG, que hoje deverá ser o último dia com este título. Mas o Lucas vai explicar melhor daqui a pouco. Que tal, Lucas? Foi proforme e ordeiro? Eu até me assustei, eu cheguei e falei assim, velho, ele falou sem tirar nem pôr, ué, é só porque é o último, né? Bom dia pra quem é de dia, boa noite pra quem é de noite, boa madrugada pra quem não dorme. Então, pessoal, esse é o último giro da semana RPG. Mas não fiquem tristes, não fiquem chateados, não fiquem magoados, ou pensem, nossa, acabou. Não. É porque vai mudar a partir da semana que vem e vai ser giro da semana. Né? Agora a gente vai ampliar o giro da semana, então a gente vai começar a chamar pessoas além do RPG. A gente vai chamar pessoas que eu conheço da área de board game, pessoas que eu conheço da área de quadrinhos, de literatura, de artes, de seja o que for, né? Eu achei interessante. Eu vou conversar com a pessoa, vou perguntar se ela tem disponibilidade e vamos conversar aqui no Giro da Semana com ela. Vamos fazer várias perguntas. Vai ter um momento da rádio, é claro, isso eu não vou deixar de lado, né? Mas aí vocês devem estar perguntando: poxa, e a parte do RPG? A parte do RPG, o Raga explica. Ah, eu? É lógico, porque a parte do RPG pode ser que nem sempre eu esteja, né? Aham. Bom, a parte do RPG é o que já está rolando. Já fiz 2 vídeos, que é o giro de campanhas de RPG. Já entrevistei o Tarostar falando sobre Starfinder 2 e entrevistei o Lucas falando sobre Condenados ao Poder. Semana que vem estarei com o Alvin da Tria Editora para falar de Urban Shadow. Então vai ser um quadro dedicado a campanhas de RPG aqui no Brasil. Isso. E nem sempre eu tenho como estar, porque a maioria dos sábados e domingos e feriados eu estou em evento. E aí tem muitas vezes que eu chego tarde ou eu chego cansado e capoto, né? Então não é sempre que eu estarei, mas os dias que eu estarei eu vou estar avisando pro Raga. Raga, você pode contar com a minha presença que eu vou estar participando, né? Mas segundas-feiras aqui vai ter dias que de repente pode não ser uma segunda, mas a gente vai estar avisando no banner, né? E aí a gente vai estar fazendo sempre com o pessoal. Mas esse segundo dia de semana eu estou presente. Tá bom, pessoal? Bem, e infelizmente os nossos convidados, hoje passou mal por causa do calor extremo, que foi o Dr. Marinheiro, e o Ratoruja, ele até agora ele não apareceu, né? Então, se ele não aparecer com o decorrer do tempo, a gente vai fazendo eu e o Raga, né? O que que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai pegar retrospectiva, então a gente vai pegar aqui o link do que o Raga fez de campanhas, a gente vai falar os de maior arrecadação e os de maiores apoios, e a gente vai falar do final, o acumulado que teve durante o mês. A gente passou tudo isso, a gente vai no final, a gente vai falar quais são as campanhas que estão com maior dinheiro acumulado e maiores apoiadores acumulado, né? E depois eu vou mostrar uma novidade do que eu e o Doutor Marinheiro está fazendo, né? Aí a gente vai pro momento da música. Eu não sei se o Raga vai falar a música dele ou não. Eu já tenho a minha, né? E aí a gente vai para o que rolou na semana conosco, o que vai rolar nas próximas. Combinado? Então, Raga,
pode começar aí a parte de retrospectiva. Vamos para janeiro. Então bora aqui, deixa eu abrir aqui o arquivo para vocês acompanharem junto comigo. Tá aí, vocês vindo junto comigo. Referente ao mês de janeiro, essa é a relação das campanhas que eu identifiquei para o mês de janeiro, que teve ao todo uma arrecadação geral de R$ 450.436 e um volume de apoios de 2.141 apoios, tendo em primeiro lugar o Pathfinder Kingmaker. Lucas. Isso. Se tu já quiser até falar quem é os maiores apoiadores, porque já tá logo ali embaixo, que é o Mythic BR, né, com 539 apoios. Olha, é aquela coisa. Durante muito tempo, o que... Só deixa eu só ver uma coisinha, Raga, que eu acabei Sim. de... Estou preocupado. Vocês estão vendo aí. Já olhei. Tá. É que eu pensei que meus tinham derrubado o ventilador e não derrubaram o ventilador do quarto. Bem, o Pathfinder Kingmaker, para quem não sabe, é uma das campanhas de Pathfinder. O Pathfinder ele foi o substituto do D&D durante um bom tempo. Quiser abrir lá o link do Pathfinder, ô Raga, Eu não para tô com mostrar ele pro aqui pessoal, disponível. então não tem problema não. Isso. Mas bem, durante um bom tempo, se a gente, pela pesquisa do que até foi mostrado do censo e em outros lugares que a gente vê, a maioria do pessoal conhece Pathfinder. A maioria do pessoal joga Pathfinder com força. A comunidade do Pathfinder é uma das maiores que tem aqui do Brasil. E já justamente mostra por aí a parte de valores, né? Eu não lembro muito bem qual é a campanha do Kingmaker, tu lembra? É um livro que ajuda o pessoal a criar reinados. Ele traz mecânicas que ajudam durante o jogo as pessoas jogadoras a construir um reinado e desenvolver ele ao longo das aventuras. Hum, ele é tipo como se fosse aquele. Eu tenho um livro antigo de que você faz reinos, você faz populações, que é bis alguma coisa, eu não vou lembrar o nome agora. Mas ele é bem parecido mais ou menos com isso, né? Sim, outro RPG que também faz isso e foi lançado no passado pela Jambô foi dentro do jogo Guerra dos Tronos RPG, que tem uma seção dentro desse jogo que traz mecânicas para desenvolver características de um reino e, ao mesmo tempo, fazer guerras de exércitos desse reino. Show. Bem, e agora da parte do Mythic do BR, para quem não sabe, o Mythic BR ele é um oráculo, né? Que ele é bem usado para RPG solo, para RPG cooperativo, para RPG normal de mesa, para RPG online. Ele tem muito recurso muito bom e eu tenho ele aqui, inclusive, né, na caixinha. As cartas aqui do Mythic. É um oráculo que diz simplesmente sim, não, que você pega. Será que vai ter monstros? Você pega a carta e tem cartas que elas vão te ajudar de várias maneiras, já com populações, e ela é bem forte pela comunidade do solo, né? Então isso mostra a força do solo que tem pro RPG, que muitas vezes tem muitas pessoas que ainda não associam ou falam, ah, não, mas quem joga solo não existe. Existe com muita força, né? Tem alguma opinião para falar sobre isso, Raga? Não, eu achei legal. Eu cheguei a ler já uma parte inicial do Mythic. Eu achei legal as mecânicas que ele apresenta para conduzir de forma aleatória por um oráculo a condução de qualquer jogo de RPG. Galera, não é mentira não. Dá para realmente qualquer RPG ser conduzido pelas mecânicas de Mythic. Não importa o sistema que tem, o sistema que você usa, o cenário, dá para usar tudo. É. É muito isso.
Bem, Até porque, então. só para esclarecer, o oráculo não Uhum. é para dizer o que você vai fazer. O oráculo, ele é o nome, ele é um oráculo para substituir o narrador. Não é o jogo em si, você só está substituindo a figura do narrador. Aquela figura que cria situações, cria cenas, é substituída. Lucas, está dando muito retorno aí teu aparelho. E também algumas interferências. Aí o que eu te recomendo? Te muta quando eu estiver falando, aí quando você for falar, você volta a ativar, beleza? Beleza, agora sim funcionou. Então, continuando. O Mythic, a proposta dele não é de fato substituir as mecânicas de um jogo. Pelo contrário, vocês continuam utilizando todas as mecânicas existentes de um determinado jogo. O que ele simula através do seu oráculo é as tomadas de decisões que um narrador humano realizaria durante essa função. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. O grupo quer fazer determinada coisa e essa coisa ninguém sabe se ela é facilmente realizada. Se ficou aquela dúvida, gera a pergunta: será que eu consigo? E aí o oráculo ajuda a decidir se consegue ou não. E aí o nível de conquista ou insucesso é definido por esse oráculo. Então é assim que vai ocorrendo durante a cena toda. É muito interessante a proposta. Lucas. Eu tenho um integrante no projeto, o Coulson, que ele usa bastante o Mythic nas sessões dele. Então, tipo, muitas pessoas elas ficaram surpresas porque elas não conheciam o oráculo. E era aquela coisa que ele falava: eu não vou narrar. Quem vai narrar é o Mythic. Uhum. E aí o pessoal, oi? E aí, mas o que aconteceu? E aí o pessoal olhava pro Coulson, eu não sei. Aí ele chegava e vamos descobrir o que aconteceu. E ele pegava justamente no Mythic a carta, e aí via e respondia através do Mythic, né? Mas o Mythic ele tinha tudo? Não, acontece que a imaginação conjunta que tinha do pessoal que próprio respondia em conjunto com o Mythic, né? Então ele ajuda bastante quem tiver com dúvidas nisso. Bem, acho que a gente pode ir para fevereiro, Rabi. Não, não pode não, porque eu quero comentar uma coisa. Posso? Pode comentar. Lucas, Pode. tem um aí que encerrou essa semana. Gente, tem um que finalmente, depois de anos, que é o Guia de Shrek Walk para Coisas Impensáveis, né? É esse mesmo. Eu caí pra trás quando eu tava atualizando no domingo. Aí eu vi, olha, o guia de Schleff terminou. Enfim. Ele terminou com esses valores que estão aqui mesmo? Não, não, é porque isso aí foi em janeiro de 2025. Então tem todo o ano inteiro de atualização. Ah, tá. E aí, deixa eu já te perguntar, aproveitando. Não tem como você ver agora também. Vai Mas eu ia demorar te um perguntar tiquinho. quanto que é. Hum. Hum, tá. Então, pelo menos já sabemos que o que a gente. A coisa impensável que a gente pensou que ia ter de final, teve, Verdade. né? Mas ele ficou até o fim, literalmente, dele nas E campanhas. Lucas, tu conhece alguma outra campanha que foi tão longeva quanto essa? Não. Eu acho que é a campanha mais Essa longa já aqui do Brasil, registrado. foi a mais longeva e ativa que teve aqui no Brasil. Uhum. Foi justamente ele. Porque ele não colocou como campanha recorrente. E detalhe, gente. Quem participava recebia. Não ficou sem receber recompensa. Porque a recompensa que ele fez foi literalmente cada coisa que ele fazia, ele colocava como recompensa. Ele já entregava pro pessoal. Então o pessoal não ficou esperando acabar ou. Não, o pessoal teve recompensa. Ele fazia várias classes. Ele fazia, não, ele faz várias classes, né? Mas bom, que bom. Então a gente pode ir pro próximo? Vamos sim. Em fevereiro tivemos 24 campanhas.
Dessas 24, teve uma arrecadação de R$ 629.416 e um volume de apoios de 2.776. E em primeiro lugar, quem ficou foi o Shadow Dark RPG pela Laserhead Press, que deu aqui um montante de 209 mil com 689 apoios. E na parte de maior apoio teve o Lancer RPG pela Tia Editora com 922 pessoas. Bem, indo primeiro para o Shadow Dark, né? O Laserhead era uma editora nova. Era uma editora que o pessoal não conhecia muito, né? Mas conseguiu fazer um bom agravante, conseguiu. E são vários autores que eles são do meio da RPG, inclusive até o Arthur Ruta, que já participou aqui do Giro da Semana, ele está envolvido com a Laserhead, né? E é um jogo de OSR, então o OSR... Fala, Sal! O Sal tá presente na live. O Sal tava comigo ontem lá no evento. E então é uma campanha de OSR que tem. Eu tenho um integrante meu que inclusive participou também do FTC, que foi o Marcos, né? E integraram com bom sucesso. Quer comentar alguma coisa sobre o Shadow Dark, Raga? Não, o que foi mais interessante é que foi a primeira. Tá dando retorno, Lucas, não te esquece de mutar. O mais interessante é que o Shadow Dark foi a primeira proposta de projeto da Laserhead Press. Eles chegaram botando essa campanha e ela foi muito bem sucedida, teve bastante apoio, não à toa que ficou em primeiro lugar no mês de fevereiro. E aí, quando chegou lá no Diversão Offline em junho, eles já estavam com esse jogo lá para divulgar no stand deles, que eles estavam com um stand bem legal lá, inclusive. E só para até dizer uma coisa, pessoal, foi o primeiro FC deles, mas não foi o primeiro livro lançado. Eles lançaram algumas coisas de DCC, ah, e eles lançaram até mesmo, tem uma revista de fora que eles estão lançando, né, que eu não estou lembrando o nome. Então eles têm já jogos lançados pro pessoal. Então eles já têm já um trabalho que conseguiu a confiança, né? E eles sempre estão respondendo tudo direitinho, então isso daí é um ponto positivo ainda mais. E pô, 689 apoios, né? E da parte do Lancer, que eu tô doido para falar dele, o Lancer ele é um jogo que ele sai fora do estereótipo normal de jogos. Ele é um jogo sci-fi, ele é um jogo espacial e tem mecha, né? Tem robô gigante, tem seres espaciais, planetas. Então, tipo, é um jogo que muitas vezes o pessoal fala que não tem jogador. Tem 922 pessoas, ou 922 apoios, apoiaram justamente por ser um jogo espacial, né? E ele tem tudo completo dessa maneira. Ele tem tudo para essa linha. Então isso é melhor ainda, né? Raga, tu tem alguma coisa para falar sobre? Não, o que foi legal é que fazia tempo que a gente não via um RPG, Mutei Lucas, a gente não via um RPG voltado para mechas. Até então a gente tinha o 3DT de alguma maneira emulando quem quisesse jogar uma aventura com mechas. Mas o Lancer veio para satisfazer essa vontade. E havia tanto a comunidade para ter esse jogo que a quantidade de apoios foi significativa, bateu quase 1.000 no mês de fevereiro. Então foi um volume que provou que essa proposta de jogo, essa temática de jogo tem espaço aqui no Brasil. Sem contar uma coisa que está acontecendo com bastante frequência, a Tia ela tá mostrando sua força durante as campanhas. Ela só lança o FC se ela já tem o PDF ponto. Ela já é a proposta dela, já é justamente isso. Então, ela bateu a meta, ela já entrega o FC, ela já entrega o PDF pro pessoal, né?
Isso daí já é um enorme seguro de confiança, né? E ela mostra o material do que está sendo feito, ela mostra de como está sendo feito o livro, mostra a parte da gráfica. Então, isso para mim, pelo menos, é uma ótima visão, né? E ela ajuda os outros da parte de GFCs. Ela vai lá, dá dica, dá conselho, vai lá, conversa nos grupos. Então, o Bruno ele tá fazendo um trabalho formidável, né? Raga, tem algum que você quer comentar daqui dentre esses dois ou podemos pular para março? Podemos pular para março. Vamos lá. Então, pular para março. Então, te muta aí que lá É, vai eu eu, vou falar de novo. eu acho que eu sei o que que é o meu retorno. Hum. O meu retorno é por causa que eu tô sem fone. É, porque. Então ele dá justamente o que você fala no microfone. Bem, eu Exatamente. vou mutar para você poder falar. Tá. No mês de março, tivemos 27 campanhas. Essas 27 geraram um montante financeiro de R$ 607.870,70, com um volume de apoios de 2.368. E em primeiro lugar ficou Tormenta 25 anos, pré-venda pela Jambô Editora, que foi a que teve maior valor de arrecadação, mas não foi a que teve maior número de apoios. A que teve maior número de apoios já foi o Fallout BR, pela Retropunk Publicações, que ficou em segundo lugar de arrecadação. Tá aí pra ti, Lucas. Bem, não tenho o que dizer de Tormenta, né? A Tormenta. Só uma coisa que eu falo isso abertamente, eu acho muito ruim os valores irrisórios que tem, né? É um preço muito alto para livros de RPG brasileiro. Eu sei que ele tem uma belíssima arte, ele tem uma boa história dentro dele, é um sistema multiconhecido, só que não dá para pagar certos valores e você ir acompanhando os livros dela. Você tem que ser muito rico para isso, né? Então eu tanto para PDF, tanto para livro físico, eu acho muito ruim pra uma campanha que ela quer ser para todo mundo, né? Mas aí isso é minha crítica na parte de Tormenta, né? E na parte de livros da Jambô, né? Tu tem alguma coisa para falar sobre isso, Raga? Não, é só mesmo a confirmação da preferência de boa parte das pessoas que apoiam campanhas de financiamento coletivo pelos jogos de Tormenta. Ah, nesse caso foi o lançamento da versão de 25 anos de Tormenta e naturalmente teve um volume significativo de apoios. Né? Mas mesmo, vocês podem ver que mesmo com essa crítica minha, né? Muita gente fala. Hoje mesmo eu tava falando de Tormenta em um grupo, então, né, já começa por aí. Tormenta é um jogo que, querendo ou não, você vai falar dele. E Fallout, a Raga, depois você tem que arrumar a responsável, tá? Por quê? Porque a responsável, a Retropunk, ela distribui os livros, mas a responsável é a Rugen. Tá, mas só para corrigir, a responsável pela campanha de financiamento coletivo. Na página do Catarse aparece como Retropunk. Então tu põe como campanha alguma coisa pra não dar. Porque o que acontece, gente? Por que eu estou falando isso até mesmo ao vivo? Porque pode se perder o Fallout por causa disso. Entendeu? O Fallout é da Rogue Moon e a editora de fora ela quer que seja falado que é da Rogue Moon. Uhum. Entendeu? Então isso pode, inclusive, perder a licença, coisa contratual. Então, tenta arrumar depois ou tenta colocar de um outro modo depois, tá? Isso daí. Eu ia falar no off, mas é bom também falar no on, porque tem muita gente que coloca só como Retropunk e esquece da Rogue Moon. A licença é da Rogue Moon, o Fallout. E falando do Fallout, pô, Fallout é um jogo de videogame bastante conhecido. Tem a série do Prime que tá rolando aí.
Tem os jogos de card game que eu descobri, tem os jogos de tabuleiro. Então, e o jogo tá bonito. O jogo realmente tá muito bonito físico, né? Eu tenho o livro, o pessoal tá recebendo aí o material do Fallout, tá bonito pra caramba. Raga, tu tem alguma coisa pra comentar? É um jogo que deu bastante movimento. Mutei de novo. Deu um jogo que deu bastante movimento. Aproveitou o período em que a série foi lançada na Prime Video. É uma série bem interessante. Quem ainda não assistiu, recomendo. Ela, para quem nunca jogou o jogo, ela agrada. Pelo menos para mim agradou. Nunca joguei mesmo o jogo eletrônico Fallout. E eu achei bem interessante o cenário. Ele é um cenário apocalíptico, só que é um apocalíptico de guerras nucleares. Naturalmente, a humanidade se arrebentando. Por isso que dizem que o inimigo do homem é ele mesmo. O próprio homem coloca a ameaça de vida o ser humano. Mas enfim, Fallout trabalha isso e fica esteticamente muito bonito de ver. E eu vi eles conseguirem levar isso para dentro do jogo Fallout, que foi trazido pela Rogue Moon, como o Lucas mencionou, e viabilizado a campanha de financiamento coletivo pela Retropunk. É isso, Lucas. Inclusive, o Lobo, esse final de semana, ele jogou Fallout. O DG tava narrando pra ele, né, lá na casa dele. E ele falou que ele quase morreu umas 3 vezes. Só na primeira parte, hein? Só no primeiro jogo que rolou, ele já quase morreu 3 vezes. Então, bem, Raga, eu acho que a gente tem algum que você quer comentar de fora Não, podemos seguir. que pode seguir. Então vamos para o mês de abril. Tivemos 25 campanhas nesse mês. Ao todo, dessas 25 campanhas, olha só como a arrecadação subiu consideravelmente no mês de abril. Deixa eu mostrar aqui novamente para vocês. Em janeiro, registrem esses valores porque é importante. Em janeiro foi 450 mil. Em fevereiro foi 629 mil. Em março, 607 mil. E aí lá em abril, ó, plou, foi para 804.938,04 e um volume de apoios de 2.778 apoios. Tendo em primeiro lugar em termos de arrecadação, novamente, o Tormenta 25 anos pré-venda e ele também permaneceu como em primeiro lugar no volume de apoios. Ou seja, foi o mês de consolidação do Tormenta 25 anos. Lucas. Já pode ver que por esses valores, justamente foi o Tormenta que alcançou o maior valor, né? Então, a força que tem em cima do Tormenta. Pô, Tormenta apareceu em novela, né? Já começa por aí. Quais jogos de RPG brasileiro que você viu aparecer em novela? Então a gente já tem aí esse grande patamar. O Tormenta ele tem em vários parâmetros, literatura, tem música, tem quadrinhos. Vai ter os jogos de tabuleiro agora, esse ano, pelo que parece, falaram que vão lançar já esse ano os jogos de tabuleiro, né? Então é bom isso. Eu acho bom isso daí de mostrar a força que tem um RPG brasileiro. Sou eu? Tem Vamos lá. alguma coisa? Bom, é só mais uma. Foi um mês de firmamento do Tormenta 25 anos. É, Geralmente eles colocam um período de campanha curto, um pouco mais de um mês, e eles não precisam colocar mais do que isso, porque o volume de apoios dentro desse período é muito satisfatório, ao ponto de que costuma passar e muito da meta base que normalmente é estabelecido pela Jambô. Então é só mais uma confirmação desse sucesso. Pode ir, Lucas. Tem um que eu quero comentar, que tá aqui, né? Pela parte de fora, que eu acho que é uma ótima menção, que é o Tagmares edição especial, que foi feito pela Nozes Games Studio, que conseguiu 306
apoios para lá. Tagmar, para quem não sabe, foi o primeiro RPG brasileiro lançado, né, no mês de dezembro. E, pô, ele tem até hoje, ele tem livros gratuitos dele. Então eu acho isso daí sensacional, mostrar a força que tem um outro RPG brasileiro, né? Também é medieval, mas eles pegaram um que ainda vai lançar o modo a edição especial dele com alguns acréscimos e o pessoal apoiou. E, pô, 95 mil é um ótimo valor. Não sei se você concorda comigo nisso, Rago. Com certeza, é um volume de apoios bem considerável. Bem, tem alguma coisa para comentar em cima? Foi legal ver que o Tagmar ele é o primeiro RPG brasileiro lançado. Tá dando retorno, Lucas. E ele foi por muito tempo conduzido por um trabalho de um coletivo de pessoas que gostaram do jogo e se esforçaram para mantê-lo vivo ao longo do tempo. E aí chegou um momento que a Nozes assinalou para o Tagmar: vamos lançar uma edição recente, uma atualizada. E aqui eles estão e conseguiram emplacar uma campanha de sucesso bem bacana. Bem, era desses que eu queria comentar, então a gente pode ir para maio. Eu tenho uma. Opa, então pode ir. Eu quero dar destaque aqui mais para porque foi um momento muito bonito que a gente teve a oportunidade ao longo do ano de 2025. Nós estávamos entrevistando a Brienne Riscala com relação à campanha do jogo dela, o Guia de Norvenha, e quando nós anunciamos que o jogo dela havia ficado em primeiro lugar no volume, se eu não me engano, eu acho que era de apoios, na semana em que eu fiz a atualização, ela ficou muito feliz e emocionada. Então, isso para mim foi um momento muito marcante nesse mês, de ter tido a oportunidade de dar essa felicidade através de notícia para a Brielle. O que tu acha, Lucas? É, o que eu acho sobre isso, eu não vou poder dizer exatamente agora, né? Mas é porque tem mais uma novidade de Fabielle, que é depois do que eu vou falar do que eu estou fazendo junto com o Doutor Marinheiro, né? Mas tem algo para Fabielle que a Bielle vai gostar muito demais. Então vamos para o mês de maio. No mês de maio tivemos 30 campanhas. Essas 30 campanhas produziu, olha aí, já caiu um valor, já despencou de 800 e foi para 300. Teve um montante financeiro de 346.100 reais e 97 centavos e um volume de apoios de 1962. Em primeiro lugar ficou Maleus Monstrorum pela New Order Editora. Já em termos de volume de apoios, quem ficou em primeiro lugar foi o Pathfinder 2 Livro dos Mortos, também pela New Order Editora. Por mais que tenham sido jogos distintos, New Order emplacou nesse mês de maio. Lucas? New Order mostrando a força que ela tem, né? Mostrando até uma coisa que depois eu vou dizer sobre a New Order na segunda parte do que eu quero falar. Mas já colocando aqui, é Cthulhu. Cthulhu em primeiro lugar. Cthulhu independente do autor de Cthulhu, do Lovecraft, ele mostra a força que o pessoal gosta de uma investigação, né? Ou de um horror cósmico que tem, né? Pegar aquela coisa de deixar a pessoa no hospício. E o Malleus, ele é justamente um bestiário. Então, você pegar e você... Ah, eu não sei que entidade colocar, eu não quero colocar Cthulhu, não quero colocar Nyarlathotep. Você vai ter justamente o Malleus para te ajudar com isso, para te auxiliar. E, cara, o livro de necromancia no mundo de Pathfinder. Acho que não tem mais o que eu dizer, né? Só pegar essa parte de livro dos mortos, né? A parte de todos os tipos de zumbis. Maravilhoso. Tem alguma coisa Verdade. pra comentar, Raga? O anime RPG
o anime quinta edição RPG pela Tria também teve um volume significativo de apoios. Ele deu uma movimentada muito legal nesse mês também, Lucas. O bom do anime RPG é que ele é assim. É um outro que a Tia Editora trouxe que, cara, é bem diferente do habitual. A maioria do pessoal, o Haga tinha citado do 3DT antes na parte de mecha. Na parte de anime também. Uhum. Agora, agora você tem um cenário que todo mundo caça, com um sistema que todo mundo acaba conhecendo, principalmente por causa do Stranger Things, né? E esses dias eu ouvi uma recomendação do Jaime, falando assim, pô, gente, tá mais do que na hora de você pegar e você aproveitar e expandir o RPG. Porque a gente estourou a bolha com Stranger Things, né? E com Stranger Things ele mostrou o D&D. O D&D tá na quinta edição, até um certo momento, né? E agora, pegar um cenário que você pode pegar qualquer RPG ou qualquer coisa relacionada a RPG e usar, maravilhoso isso. Verdade. Bem, eu não tenho nenhum que eu acha que eu queira comentar aqui, pelo que eu tô vendo. Então a gente. Ah, não, tem um que eu quero comentar que eu fiquei muito feliz da entrega deles, sim, que eu tô vendo aqui. São poucos, mas eu gostei de que foi entregue. O Histórias da Umbanda, da Hilton Ah, Raivô. O História na Umbanda, que foi o Chover e Relempiar. Teve o Contos Marginais Volume 2 que eles também lançaram junto desse daí, né? É, é um jogo que quem tinha apoiado estava esperando um bom tempo, né? Quem é da religião também estava esperando, porque tem pessoas da religião que ajudaram dentro do meio, né? Seja na parte de contos ou seja na parte do próprio jogo em si. E ele fez um compilado chamado No Rastro do Terreiro, que foi as buscas do que eles fizeram, os estudos que eles fizeram em cima. Então, isso eu acho que é essencial para um modo de chegar, pô, eu quero lançar o meu jogo, ou eu quero conhecer a Umbanda. Usa o chuveiro e lampiar. E vai ter um logo logo esse ano, hein, chamado Axé. É isso, Raga. então vamos para o mês de junho, que contou com 22 campanhas. Essas 22 teve um total, olha aí, mais uma queda. Teve um total financeiro de R$ 251.874, com um volume de apoio de 915 apoios. Em primeiro lugar, nesse mês ficou Castle Crusades Reforged, pela Aitos Editora, num valor de 41 mil, mas em volume de apoios. Quem ficou em primeiro lugar foi o Ashes of Tomorrow, pela New Order Editora. Lucas. Bem, o Castles e Crusaders da Aitos, ele também é um outro jogo medieval, né? Ele também é um outro jogo de fantasia. Isso mostra que muitas vezes o pessoal eles buscam justamente esse cenário, independente se é um outro sistema. E até onde eu lembro, o Castles e Crusaders era um sistema que o pessoal muito queria ver aqui pro Brasil. E a Aitos conseguiu trazer, né? Então isso é bom. Inclusive o próprio responsável da Aitos, ele chegou e falou, gente, se a campanha, ele fez várias promessas com força de mostrar, vai ter o jogo aqui. Pessoal, apoia que o jogo vai ser lançado. Ele fez várias promessas de confianças que deram resultado, que realmente foram cumpridas, né? Então, isso traz de parabéns a Aitos e a editora. A gente conheceu eles no DOF, né? São várias pessoas até que, inclusive, são amigos meus. Isso daí eu fiquei muito feliz. E, cara, o Eights já participou aqui com a gente. É um RPG nacional. É um RPG também do estilo do Fallout, né?
E, cara, ele foi o que teve mais de pessoas de apoio. Isso eu fiquei contente pra caramba. É algo que nós apresentamos, nós conversamos com ele mais de uma vez até aqui e teve bastante gente. Raga, seus comentários. Sim, tivemos a oportunidade de tê-los aqui. Inclusive, eu tive a oportunidade de ter um deles narrando uma aventura, um one shot aqui no canal, que nos deu a oportunidade de provar um pouquinho do ambiente e da mecânica do jogo Ashes of Tomorrow. Foi muito legal ter isso pra gente experimentar. Inclusive, só um adendo, só um comentário que eu acho pelo menos importante falar. O mês de junho foi o mês do DOF. Uhum. Então, assim, pela parte de valores, tanto de apoios e tanto de arrecadações, eu acho que é mais do que compreensível porque o pessoal estava guardando dinheiro pro DOF. De lançamentos que teve tanto da parte de board game e RPG falar. Esse ano o DOF vai ser em julho, né? E esse ano, inclusive, eu já consegui a minha entrada para lá, né? Então, Raga, eu espero que você já tenha também corrido atrás para isso. Ainda tô tentando. Por favor, Raga, por favor. Nem que eu vá te buscar de avião. Bem, então podemos ir pro próximo. Vamos. O mês de julho tivemos 20 campanhas. Essas 20 teve um total, olha só, passou de junho, que foi de 200, foi para julho e deu um salto financeiro de R$ 881.979 e um volume de apoio de 2.307. Em primeiro lugar ficou Fábula Última, pela Jambô Editora, e volume de apoios também ficou com eles. E ó, galera, foi somente 1.276 apoios. Muito mais do segundo lugar, que ficou o Valeborn RPG pela Capcat Games. E foi o mês do Shadow. Opa, foi. Desculpa, corrigindo. Mais do segundo lugar, que era o Shadow of the World Wizards, pela Tri Editora. Foi o mês da Fábula Última. Não tem como dizer o contrário. Lucas. É um outro cenário para anime, né? Ele pega essência, ele pega totalmente o sistema do Gintama, se eu me lembro bem, né? Ele pega a essência do Gintama, e faz com força em cima do anime, né? Então isso mostra a quantidade de pessoas que estavam esperando por esse sistema, né? Que estavam esperando por esse cenário. E, cara, a caixa, eu acho a caixa maravilhosa. Mas é uma caixa que eu não pagaria. É muito, cara, é muito, é quase, é o valor da minha casa praticamente, muitas, não dá, Raga, não dá, é muito caro. Imagino. Pode falar sua consideração em Não, cima. foi legal que foi um jogo que eu vi que a comunidade estava esperando por ela. Eu vi um movimento razoável em torno dela. Não foi à toa que deu 1.200 apoios só em julho. Vocês vão ver que ainda tem mais algum volume de apoio no mês de agosto. Mas só no mês de julho foi 1.276 apoios. Ao longo do ano inteiro a gente não tinha visto um volume de apoios no único mês. E Fábula Última foi aquele que rompeu essa novidade ao longo de 2025. Inclusive, geralmente o mês de julho é um mês que é um dos meses inviáveis de ter campanhas de RPG por ser as férias de inverno. E eles quebraram. Pode ver que a quantidade de campanhas são menos, são 20 campanhas que tiveram, né? Mas, no entanto, olha a quantidade de arrecadação, né? Ele quebrou várias estatísticas do que tinha. E também ele não foi um jogo que ele foi muito avisado até em cima da hora, se eu não me engano. Né? Confirmando, né? Isso não foi raro, ele Ele foi avisado inclusive muito. foi lançado no mês de junho, durante o período do diversão offline. Uhum. Bem, só tenho dele para comentar, só tenho dele mesmo para comentar. A gente Sim. pode pular pro próximo.
Então vamos para o mês de agosto. No mês de agosto tivemos 22 campanhas, com um volume total de arrecadação de R$ 589.493 e um volume de apoios de 1.892 apoios. Em primeiro lugar, continuou Fábula Última, olha só, ele extrapolou o mês de julho. Ele continuou em primeiro lugar em agosto, tanto no volume de financeiro quanto de apoios. Só que aí já a diferença já não foi tão grande quanto foi em julho. Olha, mas mesmo assim, são 740 apoios. É bastante apoio, né? É um valor bem alto. Foi o que teve de. Se você for ver pela parte de acompanhando os outros valores, até mesmo o do remaster, que é o Pathfinder, né? Ele ainda continua. Ele dobra o valor, né? Ele dobra o valor do que tinha do remaster. Então eu acho que isso é uma boa recomendação do que a gente falou antes, né? Verdade. Exatamente. Tem algum, tem algum que você queira comentar do mês de agosto? Não, não. Podemos seguir. Então a gente pode seguir, Rafa. Vamos para o mês de setembro, que aí, olha só, já saltou para 33 campanhas ocorrendo no mês. Essas 33 teve um volume de apoios financeiro de R$ 438.432,94, com um volume de apoios de 1.915 apoios. Em primeiro lugar, financeiramente, foi For the Quest, primeira jornada, pela 101 Games Brasil. E em volume de apoios, quem ficou em primeiro lugar foi Oblivion RPG pela New Order Editora. Lucas. Bem, For the Quest, pra quem não sabe, o board game RPG que tem pela 101 Games, que agora está junto com a New Order Editora, né? Esse é a caixa de, vamos dizer assim, de início para mostrar pro pessoal, olha, você quer começar a campanha? Joga essa caixa aqui da primeira jornada, né? É aquela caixa que você leva para escola, para você mostrar pro pessoal, né? O Oblivion, eu vou ser sincero que eu não estou lembrando muito como que é o É o do cenário. GG Tônio, com o parceiro dele que me fugiu agora o nome. A proposta do Oblivion é ter uma mecânica, se eu não me engano, se eu não tiver errado totalmente, uma mecânica que provocasse desespero, independente de qualquer temática de jogo. Então eles trouxeram, os dois autores trouxeram essa mecânica em formato de sistema que eles denominaram de Oblivion RPG. Oblivion RPG tem uma temática bem definida dentro do jogo, mas eles deixam claro dentro do livro e durante a oportunidade que nós tivemos de conversar com eles, deixam claro que esse sistema ele pode ser muito bem aplicado para outras temáticas. O que eles queriam muito era trazer essa mecânica para dentro de um jogo de RPG que eles inclusive usam dentro do canal deles, tanto o GG Tônio quanto o parceiro dele. Interessante, e isso é bom pra caramba, porque muitas vezes o pessoal sente falta ou sente essa lacuna vazia que tem no meio dos RPGs. E eles conseguiram preencher, né? E, pô, mais uma vez, independente não, em conjunto do que a gente tá falando da 101 Games, os dois aí, New Order, e próprio pode ver que o outro que tá embaixo, que é o Lunatar, que também é um RPG brasileiro, também pela New Order Editora. Verdade. Foi o mês desses dois. Bem, a gente pode ir pro próximo qualquer coisa, Raga. Vamos para o mês de outubro, que contou com 30 campanhas ao longo do mês, fez um volume financeiro de R$ 410.986,97, com um volume de apoios de 1.341 apoios. Em primeiro lugar, no financeiro ficou Fantir, e Fantir também ficou em primeiro lugar no volume de apoios. Lucas. Fanti, pra quem não sabe, é o cenário de fantasia do Guntar TV, né, junto com outros streamers, junto com alguns outros streamers,
Mas é o pop do. Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado depois alguém. É algum tar que ele começa a escrever toda a parte do cenário, ele tem boa parte da lore é em cima do Guntar, Uhum. né? O Miguel ele ajuda um pouco, algumas outras pessoas ajudam, mas é dele. E pela MeepleBR e foi feito pelo MeepleStarter, né? Então, nossa, essa maga... olha a quantidade que teve. E a MeepleStarter ela fez um ranking que teve do ano passado. E o Fantiga ele está entre um dos top 10 que teve pela MeepleBR. Então isso é pela MeepleBR não, pela MeepleStarter. Na verdade, foi top 10 de campanhas que teve do ano passado, né? Porque eles também colocaram uma campanha que teve do Apoia-se, teve algumas campanhas que teve do Cartaz e teve a campanha própria do Nerds que eles fizeram, né? Então, ter 7 campanhas que são pela Meeple Starter é mostrar que é uma boa recomendação fazer por lá. Raga, tem alguma coisa a comentar? Não, você falou tudo. Fanti foi o jogo que arrebentou no mês de outubro. Tá, então a gente pode ir pro próximo, sim. Para o mês de novembro, que já teve 26 campanhas, teve um volume financeiro de R$ 557.455 e um volume de apoios de 1.949 apoios. Financeiramente, em primeiro lugar ficou Justice League Unlimited RPG e em volume de apoios, quem ficou em primeiro lugar já foi o Fantir novamente, pela Mipo BR. Lucas. Cara, Liga da Justiça, Universo DC, né? É, principalmente Batman, né? Ou quando não é Batman, o pessoal coloca o Batman envolvido. O Batman é o Wolverine da parte da DC, né? O Batman ele tá em tudo. E você pode fazer a sua própria equipe. E isso, alguns canais eles estão mostrando com força de como que é que você joga esse cenário. E é um cenário que é um sistema que ele está sendo feito aqui com os brasileiros para ser lançado tanto lá fora e tanto aqui, né? Olha como é a responsabilidade, né, que nós estamos tendo, que isso foi colocado mostra o quanto temos de força, o quanto temos de potencial para isso, né? Então eu fiquei muito feliz com isso daí. Alguma coisa a comentar, Raga? O Fantiga a É, gente comentou antes. Então, foi. O Liga da Justiça estava assistindo uma entrevista do Lucas Conte, que é um dos game designers do de desenvolvimento do jogo, com o Oblitai. E ele explicou lá que a proposta desse RPG é de fato os personagens das pessoas jogadoras comporem grupos, equipes que são integrantes da Liga da Justiça. Isso é legal de ver porque até então eu nunca tinha. Não, nunca não é mentira, exagero. Mas fazia muito tempo que eu não via um RPG dedicado para personagens dentro do universo da DC. A gente via muito da Marvel, mas da DC a gente quase não via. E eis que ele está nascendo pelas mãos de brasileiros. Essa é uma notícia muito boa. só tem um que eu quero destacar aqui que ele logo tá aqui à mostra, que foi o Mauster da caixa básica para Caramelo Jogos. É um RPG que você joga com ratinhos aventureiros, né? Então tudo é um perigo para eles. Tudo pode ser mortal para eles ali. E a Caramelo ela tá trazendo praticamente uma caixa imensa com várias e várias coisas ali, com coisas que já foram lançadas e coisas que ainda não foram lançadas, né? E cara, a Caramelo Jogos ela faz um trabalho excepcional.
ela faz. Verdade. Alguma Inclusive, coisa que a gente faz? ela terminou a campanha esse domingo. Teve um volume de apoio significativo na reta final dessa campanha. Que bom, tá vendo? Então, eu torço que você consiga chamar eles para uma entrevista de domingo, cara. Eu Uhum. torço muito. Bem, é isso. Então, bora para dezembro, último mês de 2025. Tivemos 21 campanhas nesse mês. Um volume financeiro que não apareceu aqui, lasqueira minha, nem volume de apoios, isso aí eu corrijo depois. Mas, em primeiro lugar ficou novamente a Liga da Justiça, RPG. E já em primeiro lugar, em termos de volume de apoios, ficou Urban Shadows, pela Tria Editora. Foi um volume significativo de apoios para essa campanha Urban Shadows. Lucas? Bem, como a gente já falou da Liga da Justiça, o Banstrados, para quem não sabe, ele era um dos RPGs amaldiçoados que tínhamos aqui no Brasil, que uma editora tinha prometido trazer, foi lá, cancelou, outra editora foi lá, prometeu trazer, fez FC, não trouxe, né? Quem tem o livro físico, eu, por exemplo, eu tenho o livro físico do Banstrados 1, primeira edição, mas foi feito Piratex, né? O cara que chegou, o cara que fez, ele foi lá e me deu o livro, né? E tá aqui, tá entre os livros que eu tenho aqui no armário. E infelizmente a maioria do pessoal não tinha. Só que a tia editora ela veio mais uma vez. Já não é a primeira vez que ela faz isso. Já não é o primeiro FC que ela faz esse primeiro jogo. De repente uma campanha que foi mal sucedida numa outra vez, o pessoal não teve o livro, eles falaram, ó, a gente arca e se você apoiou o Ban Shadows, você vai receber o PDF desse daqui. Então isso para mim é um ponto ultra positivo que tem para a editora. É algo que fortalece muito a comunidade e muito a editora também. Raga, tem alguma coisa a comentar? Não, nenhuma. A não ser que próximo domingo o Alvin da Tria estará comigo falando exatamente de Urban Shadows. Então vocês vão poder ter a oportunidade de escutar um pouco mais sobre essa campanha. Só arrumando o nome é Calvin, não Isso. é Alvin. Alvin é os É skills. verdade, verdade. Mas se vocês quiserem conhecer mais sobre o Ban Shadows, que é o Mundo das Trevas, são PBTA, né, como é dito, vocês vão conhecer ele no domingo, né? E eu acho muito bom. E, inclusive a segunda edição, ela tá muito melhor do que a primeira. Oh, a Tati Pop falou, o Simbarum, ele foi assim, desse jeito, né? E o Quilombo que ele vem nesse mês de dezembro aí, tá aí ainda a campanha rolando pelo Mipo Starter. A Tati Pop citou ele aqui. Tá muito bom. Tá batendo meta esta. A meta essa são de aventuras. A gente teve a live com ele. Então o pessoal vai lá, apoia também o Quilombo. Ainda dá tempo de apoiar, né? Raga, eu acho que do mês de dezembro é só. A gente pode Fechou. ir para a parte toda. Perfeito. Aí aqui a gente tem um agrupamento de todas as campanhas de financiamento coletivo que tiveram algum tipo de apoio financeiro é, no ano. E, já mostrando aqui no final que a relação é gigante, tivemos um volume total financeiro de 6.325.364,62. Desse volume absurdo financeiro, em primeiro lugar ficou Fábula Última. Não poderia ser diferente. Foi aquele que mais arrebentou. Em segundo ficou Tormenta, 25 anos pré-venda, também pela Jambô Editora. E em terceiro fecha Shadow Dark RPG com Laserhead Press. Essas foram as 3 campanhas que financeiramente tiveram maior apoio. Lucas.
Cara, é muito bom ver a parte da Laser Reg ela como o terceiro lugar. Eu acho que isso é uma coisa que eles têm que saber. Então, Arthur, Elvis, alguém que estiver vendo da Laser Reg ou alguém que estiver vendo mostrar para eles, eu acho que isso mostra. E muitas vezes, quem é a Laser Reg? Ela é só simplesmente a terceira editora que com mais valores no ano passado. Cara, isso é sensacional para poder mostrar para o pessoal. É isso. Muito bom. Então vamos olhar agora Raga. em termos de volume de apoio. Vamos baixar lá para baixo. Em termos de volume de apoio, tá aqui. Tivemos 121 campanhas. Deixa eu verificar aqui o volume total de apoios foi de. Cadê? Ih, sumiu. Não tá aqui, Lucas. Vou ter que corrigir, não tem problema. Mas a gente vê aqui o que teve mais apoios foi a. Ah, não, eu olhei adiantado, gente. Desculpa. Olhei demais. A tabela de volume de apoios não tá aqui, Lucas. Tem que corrigir isso depois lá no arquivo. Vou ficar devendo essa em nosso vídeo. Então vamos para a última tabela, Lucas, que é os valores consolidados por editora. E a editora que maior teve apoio financeiro em todas as campanhas foi a Jambô Editora, com 1.380.000. E em termos de apoios, eles receberam 2.950 apoios. Pegando esse volume de arrecadação e de apoios, nós obtivemos um valor médio por apoio de R$ 467,82. Ou seja, cada uma das pessoas gastou isso apoiando as campanhas da Jambô. Em segundo ficou a New Order Editora, cuja média foi R$ 258,96. E em terceiro, a Tria Editora, que ficou com uma média de R$ 213,42. Tá contigo, Lucas? Cara, eu acho que são três editoras que mostram bastante força pela comunidade que elas têm. E como eu tinha dito antes, a Tia Editora, ela mostrou algo excepcional, né? De chegar e conseguir licenças anteriores que deram problema, e conseguir mostrar tanto para lá fora e tanto aqui para o pessoal do Brasil, olha, você ajudou, então tá aqui o livro. E, cara, a New Order Editora, uma coisa que ela está sendo excepcional, que eu queria comentar justamente aqui no final, ela está ajudando muito a comunidade brasileira em lançar seus jogos, né? Ela chega, ela tá pegando bastante autores ou editoras indies que têm os seus jogos que ainda não foram lançados e, ó, você quer lançar com a gente? Vocês querem ajuda? Vocês querem apoio? Vocês querem modos de conseguir? Vamos lá, bora lá. Vamos fazer uma pré-venda, vamos fazer o pessoal conhecer, né? Tá aí, ó, o resultado, tá? Tá aí a quantidade de pessoas aí apoiando e, querendo ou não, Jambô, com tudo do que pode acontecer da parte de Tormenta, Valor, ah, comunidade, tá aí, cara. Ela também tá aí. Verdade. Alguma coisa a falar, Raga? É isso. Foi a confirmação das editoras que maior teve movimento ao longo de 2025. Jumbo Editora em primeiro, segundo New Order, terceiro Tria. Foram as três que deram maior movimento aqui no Brasil em termos de campanhas de financiamento coletivo. Bem, eu antes de ir para o que eu quero mostrar, então eu já vou fazer o momento da rádio, porque o momento da rádio não tem a ver com o que eu vou mostrar, ela tem a ver justamente com a retrospectiva. Então a gente vai para o momento da rádio. Raga, explica aí pro pessoal, para quem não conhece a rádio. Bom, a rádio é uma coisa que o Lucas insiste que tenha, que é uma brincadeira que a gente faz de misturar música com o tema do dia. Como o tema do dia hoje é retrospectiva 2025, o Lucas vai ter que indicar uma canção que se relacione com essa temática. E aí, Lucas, o que é que tu indica pra gente? Ah, eu tava ligado no meu microfone, eu nem percebi. Bem,
A música que eu tenho para que eu tava ouvindo hoje e eu tava feliz porque o Inferno ele conseguiu bater a meta, ele conseguiu chegar até uma campanha que muitas pessoas achavam que eu não ia bater, né? E ele foi lá e bateu com força, bateu chegando na parte de tarô dele que foi o Inferno. E aí eu tava ouvindo uma música chamada Um Doce do Raimundos. É uma música de pegação, é uma música de rolo, mas é uma música que fala de a pessoa não desistir. É uma pessoa de você continuar em frente. E você querendo ou não, vou continuar insistindo. Então, tipo, é aquela coisa assim, mostrar a força que tem da comunidade. Se vocês forem perceber, nesse meio tempo que a gente teve, foram jogos brasileiros. Foram jogos que eles são daqui do Brasil, eles são feitos por brasileiros, são jogos que a comunidade estava querendo com força, né? Então mostrar a força que nós temos da comunidade brasileira com essa música. É isso. Tu tem Muito alguma bom. música aí de indicação, Rafa? Bom, se for pra indicar de bate-pronto, indico The Show Must Go On da banda Queen. Aí, viu, Tati? Ele indicou! Ele indicou! Ah! Tá. Gente, Raga, tu pode ir lá naquele link que Já vou abrir. eu dei tirar. Tá aqui, calendário RPG do Brasil. Aí está, Isso. Lucas. Gente, se você só quiser ir mostrando assim pra baixo, eu não vou falar exatamente de tudo que tá aí, mas isso é justamente é um calendário, a gente pegou ah, em cada mês algo que é significativo por meio do RPG, algo que tem com força por meio do RPG, algo que teve de gênero, ou ele fez realmente destaque, e colocamos essas datas referentes. A gente já comemorou um, inclusive, que foi o Violentina, do Eduardo Caetano, da Secular Games. Ele foi o primeiro UFC que foi feito em tag, né? E ele é um RPG diferente do normal. Ele é um RPG de espionagem no ir. E também ele usa cartas de baralho e fichas de pôquer, né? E inclusive uma das datas que eu coloquei aqui ele tem a ver com o jogo da BL, que é o Dia do RPG Literário. E aí eu fiz essa homenagem. Não conheço outro RPG literário brasileiro, né? Então eu conheço muito bem o da BL. E aí eu coloquei o dia do RPG literário brasileiro e coloquei justamente com o lançamento da BL. E embaixo ele tem as datas de início das respectivas editoras. Não estão todas as datas de dias, porque tem editora que não sabe o dia que começou, né? Não tem registro. Mas, entretanto, todavia, eu corri atrás dos meses e dos anos. Tem algumas que estão com ponto de interrogação porque eu não tenho a certeza e as pessoas também não têm a certeza, né? Eu corri atrás, conversei com várias pessoas. Vai ter autores ali envolvidos, vai ter coletivos, mas tudo que estiver ativo. Ah, cadê a fábrica editora? Não tá. Ela não é mais ativa. Ah, a Letra em Pé não é mais ativa. São editoras que elas estão ativas, tá? Editoras, autores e assim vai. Então a gente vai fazer todo esse compilado, a gente está fazendo todo esse compilado eu e o Doutor Marinheiro, né? O Taluji está ajudando sim, ele está presente, mas é porque a gente está usando muito RPG News para a gente poder saber. A gente até descobriu um outro site e a gente foi descobrir que quem era o criador do site era o Taluji, né? E o Sensei, o Luiz Cláudio Gonçalves, ele também está ajudando a gente, mesmo ele sem saber o que que era. Agora ele sabe, né? Agora todo mundo sabe. A Tati sabia. Né? Ah, o Rato já tá pedindo desculpa. Ele teve imprevisto, mas ele avisou aqui no grupo.
né? A gente entende, Rato. A gente não se preocupa que você vai ser chamado outras vezes. E aí espero que você consiga participar. Inclusive, tá aqui, Ratorujo, dia 30 de janeiro, né? Eu tô olhando bem aqui pra data. Então, Ratorujo, você tá aqui também presente. Só não tá teu ano, que eu não sei em que ano que você nasceu. Mas é isso que a gente está fazendo para a comunidade. E eu vou lançar isso no Giro da Semana, né, junto da retrospectiva. E espero que logo em breve o Doug consiga voltar com a revista nessa parte da diagramação. Bem, é isso. Agora a gente falou o que rolou na semana conosco, o que vai rolar nas próximas. Eu tive evento esse final de semana, é, lá em Cubatão, que foi o Geek Day. Foi muito legal o evento. A Raquel e a Letícia estiveram junto lá comigo. A Carla também teve. A Kali estava lá junto. O André Lessac. Me deu uma boa ideia. E foi muito maravilhoso. Foi muito sensacional ter feito esse evento. O que foi ruim foi só o calor. A sensação térmica estava horrível. Eu não sei como que tá aí, Raga, na parte do Pará. Mas é isso que teve. E agora, esse final de semana, vai ter a Fontaria Criativa, sábado e domingo. Eu vou estar participando lá junto com a LB para Todos, na parte de jogos, logo na entrada da Fontaria Criativa. E é isso, por enquanto, essa semana que vai ter, né? Então, e aí, domingo, o Raga já falou o que vai ter aí do Giro da Campanha. Vão lá, participem, assistam. Não sei se eu vou estar presente, porque o evento termina às 8 da noite. Eu, até chegar em casa é tarde. Mas é isso. Então, Raga, a gente pode ir para a parte da despedida. Então é Que a isso. gente vai. A gente vai fazer a despedida definitiva do quadro Enquanto com o nome Giro da Semana RPG. Então será a nossa última despedida com esse nome, pois semana que vem será tão somente Giro da Semana. Então, dito isso, peço para que o Lucas, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Ah,